Vitória diz a Fernando que vai sair para jantar com Hernan e ele pede que ela não se deixe convencer de que deve aceitá-lo por conta dos filhos. Eric concorda em dividir o dinheiro que não devolveu a Bruno com Gregório e Júlia. Bruno vai até o quarto de Maria José e não vê nenhum vaso de flor. Ela o agradece por ter doado sangue, depois pede que ele saia. Bruno diz a Maria José que soube por Alessandro que eles vão se divorciar e que não a esqueceu. Os advogados explicam a Vitória, Raquel e Alessandro que para Bruno vencer no tribunal precisa haver uma testemunha de que Antônio Lombardo não estava em seu juízo perfeito. Alessandro está decidido a ceder a presidência de qualquer modo e Raquel reclama. Alessandro diz que ela deve tomar partido entre sua mãe ou Bruno. Bruno e Eric não entendem porque Maria José não recebeu o ramalhete de flores. Raquel pede que Bruno desista do processo porque, apesar de Alessandro estar disposto a ceder a presidência, Vitória quer ir aos tribunais, mas Bruno não desiste. Eric informa Bruno que as flores foram entregues a Ezequiel. Ezequiel afirma a Eric que não chegou nenhuma flor e não entende por que tanto interesse. Filipa vai contar a Vitória que Eric andou investigando sobre as flores e as duas já não têm dúvidas de que foram enviadas por Bruno. Vitória se pergunta se Bruno e Maria José já tiveram relações íntimas e tem dúvidas de quem seja o pai da criança. Eric diz a Bruno que alguém deve ter dado ordem para se livrarem das flores e Bruno suspeita que tenha sido Vitória. Fernando está chateado por Vitória ter saído para jantar com Hernan e pede para ir até a casa de Alessandro. Hernan propõe a Vitória dizerem a todos que estão comprometidos para que sua imagem não seja tão afetada quando forem aos tribunais, pois ele tem muito prestígio na sociedade. Vitória o agradece, mas recusa a oferta. Hernan sugere se conhecerem melhor para que ele possa ter uma chance com ela. Alessandro comenta com Fernando que Pedro pediu para Maria José lhe recomendar Mercedes para um emprego, a irmã de Gabriel, o rapaz que supostamente Paulo atropelou. Alessandro suspeita de que Pedro estava sabendo de todo o plano desde o início, mas Maria José não foi cúmplice ou não teria recomendado Mercedes. Fernando supõe que se Mercedes estivesse chantageando Pedro, pediria dinheiro e não trabalho. Alessandro diz que a impressão que teve de Mercedes e Gabriel é que são dois pobres coitados. Fernando aconselha o amigo a dar um emprego a Mercedes para investigar. Após jantar com Hernan, Vitória chega em casa, mal cumprimenta Fernando e sobe para o quarto. Fernando fica chateado. Ao se olhar no espelho, Vitória diz que Hernan é o homem mais adequado para ela. Alessandro diz a Fernando que ele deve estar preparado para enfrentar o que Vitória decidir, pois talvez ela prefira se relacionar com alguém de sua idade e o aconselha a sair com outras mulheres. Fernando não se conforma e diz que não tem interesse em sair com outra mulher. Alessandro fala que Vitória está cheia de preocupações e não está com cabeça para ser atormentada por um namorado ciumento. Fernando só quer ser um apoio para Vitória, mas Alessandro acha que ela não está pensando igual. Alessandro continua angustiado pela dúvida se Pedro foi cúmplice de Bruno. Kátia quer assumir seu relacionamento com Bruno, mas ele dá uma desculpa e a manipula para que ela lhe informe tudo o que acontece na empresa. Vitória tem um sonho picante com Fernando e ao acordar ela sofre. Fernando reclama por Kátia chegar tarde e ela o ataca por estar apaixonado por uma mulher mais velha. Fernando acaba lhe dando um tapa e em seguida pede perdão, mas Kátia diz que o odeia. Alessandro concorda que Paula passe mais alguns dias em sua casa. Vitória pergunta a Alessandro como ele tem certeza de que é o pai do filho que Maria José espera. Ele diz que quer acreditar na sinceridade de Maria José,
e garante que se Bruno falou que é o pai da criança, foi só para martirizar. Vitória responde que é apenas uma inquietude sua. Alessandro pede que ela o apoie ao que diz respeito ao filho e avisa que não vai se separar de Maria José, mesmo que outras pessoas como Bruno queiram. Vitória se recusa a atender o telefonema de Fernando e ele pede que Felipa diga a ela que precisam visitar o projeto da zona arqueológica, mas se Vitória não for, irá sozinho. Kátia liga pedindo para Lisete mentir para Fernando que foram a uma boate à noite. Lisete quer saber com detalhes sobre seu encontro com Bruno. Bruno diz aos advogados que sua mãe não mudou de opinião e, portanto, haverá o julgamento. Bruno quer encontrar algum desafeto de Antônio para testemunhar que seu pai não estava bem de suas faculdades mentais quando redigiu o testamento. O advogado pergunta se o comportamento de Bruno sempre foi impecável e ele afirma que ninguém pode provar nada contra ele. Raquel diz a Ulisses que vai expulsar Roberto para assumir a relação que mantém com ele, mas Ulisses a convence de que não é uma boa ideia. Raquel diz que vai alugar um apartamento para poderem se encontrar. Na verdade, Ulisses não sabe como se livrar de Raquel. Alessandro visita Mercedes e Gabriel e fala de Pedro, mas Mercedes afirma que não se lembra dele. Alessandro oferece um trabalho a ela em sua casa e passa o endereço. Fernando e Kátia fazem as pazes e ela pede que ele confie mais nela para contar suas coisas. Depois, Kátia avisa Bruno que já amoleceu seu irmão e o avisará se Alessandro quiser o prejudicar. Roberto alerta Bruno para tomar cuidado ao se envolver com menores de idade, pois pode ser processado. Bruno afirma que não é bobo e propõe sociedade a Roberto para destruir Alessandro. Ele quer que Roberto descubra se sua mãe está com Fernando. Roberto não quer se envolver nesse assunto e Bruno avisa que se conseguir o comando da empresa pode ser seu pior inimigo. Gabriel aconselha Mercedes a aceitar o trabalho que Alessandro ofereceu, mas não pode contar a Júlia e a ninguém. Durante a consulta, Maria José pergunta a Hernan quando poderão fazer um exame de DNA no bebê, pois não quer que ninguém duvide que Alessandro é o pai. Alessandro afirma que não é necessário, pois acredita nela, mas Maria José insiste. Hernan explica sobre os riscos que o bebê correria com esse procedimento e então Maria José desiste da ideia. Alessandro faz Maria José prometer que se acontecer alguma coisa com Pedro e Paula, que lhe diga imediatamente. Pedro e Chuchu chegam com a mudança na cidade de Alessandro e Maria José e procuram uma casa para alugar. Chegando em casa, Alessandro sobe as escadas com Maria José nos braços e Vitória se chateia com as indiretas de Felipa sobre Fernando. Alessandro quer que seu filho se chame Antônio se for menino, e se for menina, Maria José quer que se chame Helena como sua mãe. Ela comenta que sua mãe morreu quando ela tinha 3 anos e recorda de uma outra menina de sua idade, mas pensa que era uma amiga. Maria José diz que seu pai nunca explicou direito como sua mãe morreu, só disse que ela ficou doente. Alessandro e Maria José estão felizes e planejam ter muitos filhos. Pedro e Chuchu encontram uma casa simples para morar e Pedro quer arrumar o lugar para agradar a Paula. Alessandro diz a Vitória que está feliz porque vai ser pai e conta que Maria José pediu a Hernan para fazer um exame de DNA no bebê. Agora a Vitória está convencida de que Alessandro é o pai da criança. Alessandro pede a Vitória que tente ser amiga de Maria José e ela concorda. Alessandro ainda está disposto a dar tudo o que Bruno pediu, mas Vitória diz que Antônio jamais a perdoaria, além de não ser justo.